Claro que tem os loucos que falam, tem que virar SAF, vende tudo, tal, mas a torcida mesmo não tá divorciada do time. Não, porque talvez seja a parte mais consciente desse processo todo desde 2017, quando o time quase caiu. Certo. Né? Mas é isso. Nenhum clube da Série A do futebol brasileiro vai fazer o movimento do São Paulo. Nenhum. Mas alguns já fizeram, não precisam fazer mais. Tá, sim, mas fizeram atrás de outras circunstâncias. Sim, ok. Você fala que a cada ano o desafio é maior, Exato. Fez o Flamengo e Palmeiras, ninguém mais. Por isso que o São Paulo precisa buscar. O Flamengo e Palmeiras fizeram, é isso. Por isso, cenário que o futebol brasileiro era diferente. Era diferente. É verdade. Não, só fizeram Flamengo e Palmeiras com seus modelos particulares. O Corinthians São ganhou Paulo, o Brasileiro 17 com 14 jogadores. Hoje ele não brigava com aquele time, talvez, nem pelo... O time de hoje é melhor que aquilo. É por isso que o São Paulo tem que seguir nesse caminho e apostar na qualidade do trabalho do técnico e da comissão técnica e de Cotia, por causa deste cenário. Quando eu digo que o Bahia vai investir mais, é dinheiro do bolso dos caras, meu. Botafogo é dinheiro do bolso do cara, do BH. Tá ali lutando, entendeu? porque ele tem trabalho. O trabalho é isso. O trabalho consegue eu não tô dizendo pro São Paulo isso, claro que eu não tô dizendo pro São Paulo rasgar o projeto. Não, ao contrário. O caminho é investir no que está sendo feito. Porque a campanha do São Paulo este ano é boa, a eliminação foi para o melhor time do Brasil hoje, que é o líder do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Pontos corridos não tem intruso, meu irmão. Não tem intruso. Ninguém ganha o campeonato de pontos corridos por acaso. Tô passando na rua, caiu pontos corridos na minha mão. Não ganha. Se você não tiver pronto, se você não tiver estável, se você não tiver regularidade, você não ganha. E o São Paulo hoje tem isso, cara. Tá lá, na página dos 6, 7. Mas aí, Arnaldo, então voltamos àquele cenário que me deixou apavorado. Todo mundo vai contratar, vai gastar o que tem e o que não tem, o São Paulo não vai. Pelo menos não vai. Tá prometido que não vai. Já foi assim. Tá encaminhado. Exatamente. 13º na janela de investimento. Mas aí o Casares falou lá, né, quando ele anunciou o fundo de investimento, falou, não, precisamos de união, a união de todos os entes agora, porque vamos enfrentar. Mas e nem ele foi para aí. Cuiabá, né? Pois é. O São Paulo, ano que vem, vai ter mais dinheiro para investir que teve esse ano. Não, você vai... isso não. Claro que vai, você vai se livrar dos juros. Claro! No primeiro momento, mas não. Na primeira janela, não. Na janela de janeiro. Dezembro, não, mas julho, não. Quando o fundo estiver pronto, quando o dinheiro entrar... Claro, gente, pelo amor de Deus. Diga lá, Arnaldo. Não, o que eu acho é que ele faltou combinar o discurso com os pares dele, né? Do futebol, essa coisa que o Marcinho está falando. E por isso que eu lembrei, a primeira não foi uma medida tão assertiva como essa, porque essa é um projeto, um plano com cláusulas aprovada pelo Conselho, então ele já foi para a rua. A outra movimentação do Casares em relação a apertar os cintos foi sabotada pelo técnico e pela direção de futebol lá. Por isso que eu lembro sempre do Muricy e do Rogério, né? Sim. Dessa vez, curiosamente, no técnico não está envolvido na sabotagem do plano, está envolvida a direção de futebol ainda, inconformada com a eliminação do Botafogo, com projetos políticos, com uma situação que o São Paulo não vai ser um time tão forte no papel como poderia ser. Né? Mas no olhar da direção de futebol, assim, se trocar o Zubeldia e trazer um outro técnico, esse técnico é capaz de operar o milagre. Eureka. Chega a ser risível essa possibilidade, né? Porque o São Paulo, nessa direção, já teve todo tipo de técnico possível. E vamos combinar que, né, tirando o Dorival, que ganhou a Copa do Brasil, ninguém fez isso. Ninguém fez. O Rogério não fez, o Crespo não fez, o Diniz não fez, ninguém fez. E o Dorival numa Copa específica, numa temporada que teve várias situações semelhantes como as atuais. O Dorival, no campeonato de pontos corridos, ele não passava na primeira página da tabela. Ele não ganhou um jogo forte, só foi ganhado do Bahia na penúltima rodada. O time tem esses limites há algum tempo. E ok conviver com esses limites, desde que haja um planejamento que fortaleça quem já está lá. É isso, né? Já conhece o caminho. É lá. Porque você imagina começar tudo de novo,
Com outra comissão. Porque a questão, só para explicar às pessoas, o fundo foi aprovado, mas ele vai ao mercado. Ele ainda não está certo. Não, o dinheiro não entrou ainda. Entrou, isso. Mas quando o dinheiro entrar, o São Paulo vai se livrar de uns juros escorchantes. Qual que é o negócio, São Paulo, essa grana aí de juros que o São Paulo paga de dívidas bancárias, dá para, como é que é? O CTO ano passado investiu, foi isso que você me disse. Como é que é? É isso. Contratação. O balanço de juros, o São Paulo pagou mais do que a despesa anual do centro de treinamento de Cotia, ou seja, de todas as categorias de base, mais as contratações do time de futebol profissional. Então você pega todo esse montante. Pelo ralo, essa brincadeira. Todo esse montante foi consumido por juros bancários. Mas pelo menos você comprar um carro lá, que nem o do Vessone, que é um carrão e tal. Puta, eu já andei. Né? O carro, você fala, ele responde, vai Corinthians. É como você comprar o carro do Vessone e tal, e tem que pagar juros todo mês, mas aí na hora da comida, do almoço, e tem que pagar ali pro carro, mais ou menos isso. Eu posso estar enganado um pouco mais para baixo, para cima, mas o Corinthians está indo pro ralo 130 por ano. E a maior que ia pro ralo, acho que era o Galo, 180 por ano. De juros. E o Corinthians uns 130, mais ou menos. De juros. É uma grana absurda. De juros, exato. Porque o Galo está em outro caminho. O Galo está na Fundação Galo, que é um projeto espetacular. Conheçam. É espetacular. O Galo está num planejamento que agora tem dono. O dono está olhando para década, 10 anos. Então a Fundação Galo visa aumentar a torcida do Atlético Mineiro, aumentar o engajamento. É óbvio que o desempenho esportivo, o estádio está pronto, mas não está. Tem um monte de coisa ainda para fazer, principalmente contrapartidas. O que foi prometido para a prefeitura e que não foi entregue. Eu estive lá, fiquei num apezinho lá, Minha Casa Minha Vida. Eu não consigo atravessar, eu estou na frente do estádio. Tem um semáforo improvisado que só funciona 3 horas antes do jogo, 2 horas antes do jogo. Eu não posso. Eu tenho que chegar antes. Então, eu tenho que dar toda a volta. Tudo isso está sendo... Por isso que o dinheiro não vai brotar do céu. Os caras não vão botar dinheiro lá. Tem muita coisa sendo feita. Agora, tem dono. É diferente. O olhar é diferente. Certo, mas você entende? A gente tem que botar todos os asteriscos em todas essas situações. Parece um mundo maravilhoso. Não é. Que os donos atuais foram aqueles administradores que destruíram o clube. E aí compraram por um preço que até o Massini consegue pagar. Então, o cara, para se tornar dono, ele comprou a massa falida. Sim. Esse é um processo. É um processo. A Então, dívida é com processo, ele mesmo. Exatamente. Então, esses 140 aí vira 10. O Paulo Nobre guardando as proporções, outro modelo. Então, o Rodrigo Casemiro aqui falou, São Paulo está fazendo certo. O Arnaldo Tioni gosta de promover o caos. Você não deve estar entendendo o que a gente está falando. Não, pelo contrário, nós estamos apoiando. Eu sou São Paulo e Palmeiras estão fazendo a mesma coisa. Criaram um FDIC para tirar os juros altos para os juros baixos. A diferença é que o FDIC do Palmeiras foi feito pelo Paulo Nobre. E ele é um banco. O Arnaldo está desesperado com essa estratégia do São Paulo de se estruturar financeiramente. O âncora que vive com ele parece não perceber, simples assim. Não, a gente está do mesmo lado. Eu defendo a Flamengada, desde o primeiro, desde que o Casares pisou no São Paulo. Eu também. Você quer ganhar também, então você fica naquele... Não, eu quero Flamengar, quero perder. Ninguém quer. Não é isso. Você quer ganhar é bem difícil fazer as duas coisas. Não, claro que é, mas o que eu sempre defendo, e quero passar a bola para vocês, é que se tiver uma comunicação bem feita, se tiver todo mundo remando para o mesmo lado, o ente mais fácil de ser convencido é a torcida. Porque esses caras estão nessa aí desde 2015. Que o São Paulo não ganha nada, 16, 17, sei lá, lutando para não cair, não sei o quê, e a torcida abraçou. A torcida entendeu já isso. Tanto que a torcida não quer que o Zubeldia saia, pelo menos por enquanto. Porque imagina que a continuidade pode facilitar o trabalho. Agora tem uma reunião lá amanhã, é isso? Não tem reunião. Reunião tem a representação na quarta-feira. Mas não vai ter que o ano do São Paulo, de 2025, com esse cenário, se o São Paulo for jogar Libertadores, nem que seja pré, e é outro se o São Paulo for jogar Sul-Americano, que é a Série B do futebol sul-americano, inclusive em termos financeiros. Então, a volta são 9 jogos para tentar se manter nessa posição e jogar Libertadores no ano que vem, que propiciam uma série de coisas. Uma calmaria com o torcedor, uma compreensão com o torcedor, cotas melhores, situação melhor, né? Então, é muito importante
o São Paulo poder jogar de novo uma Libertadores. Faltam 9 jogos para isso. A única coisa é que, como vai acabar 9 de dezembro o brasileiro, fica sempre muito apertado o planejamento, né? Se você vai esperando muito para saber o que você vai fazer, investir mais ou menos, tal, perto de dezembro o mercado já, os jogadores já é complicado. É que o São Paulo, Paulo precisa de um lateral esquerdo. O São Paulo não tem. São Paulo precisa de 2 volantes. Não, já tem. Não, volante já tem. Não. Tá, né? Ok, mas tem contrato que termina no meio do ano que vem. Né? Ah, bom, mas sim. De quem? Do Marcos Antônio, do Santilongo, né? Que vieram na Não é tanta coisa assim. O Cigano fala, não duvido do Belmonte ser um dia presidente do São Paulo. Ele talvez Não, mas não é. O Cigano, fique tranquilo que ele é o candidato principal à sucessão do Casares. Então, mas aí quando ele for candidato ele vai ter que explicar por que ele remou contra o plano, né? Mas então, né, Tironi, perceba, é a mesma situação que o Flamengo tem, de certa forma. Para o Belmonte ter força para ser presidente do São Paulo, o time e o departamento de futebol precisam ganhar. Você entende? Sim. A desconexão? Sim. Para o projeto pessoal do Belmonte, o São Paulo precisa ganhar títulos. Porque um diretor E não de apenas- futebol, exatamente. um diretor de Então, futebol cenário- que o departamento dele está Exato, mal, exato. ele não é um bom candidato a presidente. Exatamente. Mas o cenário de ganhar títulos, mesmo que você, não vamos fazer nada disso, vamos continuar gastando aqui, também não era esse. Não, o que eu digo é o seguinte, o mérito de sanear o clube é do Casares, atual presidente. O plano é dele. O Belmonte é responsável pelo time de futebol. O time de futebol dando resultado, ele se dá bem, como foi ao final do ano passado. O time de futebol não dando resultado, ele se dá mal, simplesmente isso. Só que é necessário que ele e o presidente tenham, imagine, objetivos comuns que se conectem na temporada seguinte. Se for o candidato, é o candidato do Casares, né? Ah, sim. Que é ser o cara do São Paulo 100 anos. O Casares, né? Pois é. Sei lá, não sei como talmente. Mas enfim, não vai ter essa reunião, não vai ter uma representação e vai ficar você chamado na chincha lá ou não? Não. A conversa da reapresentação vai ser em cima, com todos participando da necessidade. Todos São de comissão Paulo, técnica, jogadores. jogadores e direção, todos lá, Muricy, tal, todos na situação de um plano para 9 jogos, né? Que você acha que vai ser o quê? O plano para os jogos? Tem ideia do que possa ser um plano? Não, É tipo, imagino. não fazer o que fizeram em Cuiabá. Exatamente. Tá vendo o que vocês disseram lá? Não fazer o que E fizeram. nesses 9 jogos não tem como a gente ir para Mas Libertadores. mudar time. Tem coisas, né? Mas isso aí depende do técnico, né? Ou só falta, se o Belmonte quiser escalar o time, é melhor ele... Não, mas ele não está falando que tem gente que não joga, que usa mal os reforços. Essa é uma das críticas que estão aparecendo aí. Isso é o fogo amigo que a gente fala, as maritacas do Massini, né? Agora, quem é responsável por escalar o time é o Zubeldia, né? É ele que vai decidir se vai mudar alguma coisa ou não. Aqui. Acho engraçado nessa coisa. Usa mal os reforços. Aí coloca o lateral Jamal. Não, é sacanagem. O cara tá jogando no calor de 50 graus. Não, coloca o Marcos Antônio. Putz, não, mas jogou fora de posição, não sabe marcar. Coloca... Vamos combinar, né? Se a gente estivesse falando de jogadores... Isso é normal em todo Não, os clube reforços também, são. Vamos combinar, os reforços do São Paulo. O Sabino jogou. Não, já jogou, já tá bem. E bem. Tá bem. Sabino, o Jamal, que teve que jogar lá com 40 graus, porque não tem outro lateral também. Inclusive o que está lá vai embora, porque o São Paulo não conseguiu renovar, que é o Wellington. O Longo, que jogou um jogo. Esse é compreensível que, né, dá para você discutir porque que não joga mais. E o Marcos Antônio. E jogou ótimos jogos e péssimos jogos. E o Juan, o zagueiro. E o Juan, zagueiro, que jogou, quando entrou direito. Então também não tem muito assim, não usa, né? Pois é. Só o Longo, que jogou um jogo só. Você fala em todo lugar, né? E acho que pode ser até no Palmeiras a comparação. O São Paulo também vai precisar, pode ser nessa reta final de ano, via Zubeldia ou não, ou no ano que vem, reciclar o seu time. O São Paulo tem um dos times mais velhos do país. Eu falo isso, é tipo do Corinthians do ano passado. Não tanto, mas tipo do Corinthians do ano passado.
Agora, a direção, como acontece no Palmeiras, é curioso. Na hora de renovar o contrato do Rafinha, renova. Na hora de contratar o Luiz Gustavo, contrata. Na hora de renovar o Luciano, renova. Na hora de renovar o Rato, renova. Na hora de renovar o Caleri, renova. Aí, de repente, eles têm... Putz, precisa reciclar o time, né? Você entende essa situação? Porque a direção do São Paulo, tem uma grande diferença. A direção do Palmeiras está com o Abel casada há quantos anos? 5 anos? 4 anos. A direção do São Paulo fez todo esse time, esse projeto, sem a participação desse treinador. E ela quer que o treinador se vire para reformular um elenco que ela construiu. A responsabilidade do time atual do São Paulo ser o que é do Carlos Belmonte, do Rui Costa e do Muricy, certo? O técnico não teve ainda a possibilidade de discutir, além de não ter nenhum reforço atendido, discutir o planejamento do elenco para a temporada seguinte. Aí tem a diferença em relação ao Palmeiras. A responsabilidade de tudo que está acontecendo depois de 4 anos de casamento é do Abel. Então, se o Palmeiras não investe não sei quanto num jogador, é do Abel também, como diz o Mancini. Né? E ninguém dá um pitaco se o Abel tem que trocar o... 5 já está feito. Você acha que alguém foi lá, o Anderson Barros, por que você não botou o Hendrick contra o Boca Juniors? Ou por que você não botou o Estevam e tal? Você não tira o Rafael Veiga, o Abel lá, o Abel falou, então tá. Então, velho. Pois é, essa é a diferença. Como é em qualquer lugar. Detalhe, né? Tem essa crítica da diretora do departamento. Vamos passar pro Corinthians já. Departamento de futebol, não, porque não fez isso, porque não escala aqui, porque... É como se a diretoria não errasse nada. Bom, a ponto do Casares, o Belmonte, todo mundo achar até hoje, 8 de outubro, que o Rames foi um bom negócio. Exato. Né? É isso. O cara veio aqui, passeou, namorou, fez o que fez, jogava bem na seleção da Colômbia. Não, isso prova que foi um bom investimento, porque ele, na Colômbia, jogou bem. Então é isso, né? Eu também concordo. São Paulo tem que entrar de cabeça num fundo de investimento. O torcedor tem que entender. O São Paulo vai diminuir a receita por um tempo. Mas isso a longo prazo vai fazer o São Paulo ser muito competitivo. Olha a diferença do Flamengo hoje. Olha o Palmeiras o que virou hoje. Com grana, pessoal. Futebol hoje é grana. E não tem que demitir o Zubeldia, cara. Tem que continuar com o Zubeldia. Né? Próximo ano não tem muito dinheiro não, mas tenta jogador emprestado. Ou tenta uma tacada de um jogador só. E eu acho que é isso. E o São Paulo dá pra sair dessa situação. Vai sair dessa situação, cara. O São Paulo precisa fazer esse FDC, né? FIDIC, né? FIDIC. O São Paulo precisa fazer isso porque tá pagando muito juros, não tem grana. Tem que diminuir a dívida pra manter um time competitivo. Já pensou o São Paulo com a dívida controlada, montando um time forte, Morumbi lotado, com um time bom? Pô, é imbatível. Nosso clube é imbatível. Eu acho que é isso. Então tem que cair de cabeça mesmo. Acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião sobre isso aí. Eu sei que a torcida tá muito dividida, comenta aí embaixo aí, se inscreve no canal pra chegar mais São Paulino, deixa o like pra chegar também pra muito mais São Paulino, pra gente aumentar a nossa família aqui, valeu? É nóis, e todos que querem pra Band Esporte, link na descrição.